Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Seguimos para mais uma videoaula nessa sexta-feira. Hoje eu vou começar o capítulo 2 da apostila 8, frente A. E o capítulo 2 é sobre a respiração. Lembrando que na nossa última videoaula, que foi na sexta-feira passada, eu terminei o capítulo 1 dessa apostila, que é sobre digestão, tá? Então a gente parte hoje para o estudo desse segundo sistema, que é o sistema respiratório. Antes de eu explicar sobre o sistema respiratório, eu vou falar um pouco sobre o que é a respiração e tipos de respiração de acordo com os grupos animais, tá? Então olha só, qual é a importância, qual é a função da respiração dentro de um organismo vivo? A respiração tem como função permitir que as células consigam extrair a energia química presente nos alimentos. Então, o oxigênio ele tem que chegar até as células, ele precisa entrar nessas células. Dentro das células, ele vai até as mitocôndrias e nas mitocôndrias, estudamos isso ano passado, ele participa da respiração celular. Então, a gente pode dividir a respiração em dois momentos, né? O primeiro momento seria o oxigênio entrar nesse organismo e, ao mesmo tempo, o CO2, que é um gás resultante dos processos metabólicos, é eliminado. E a segunda etapa seria a chegada desse oxigênio até as células. Então, a gente fala aqui num nível intracelular, tá? Isso para todos os seres vivos. E aí, a gente estudou durante as lives os filos do reino animal. Ao estudar e observar o comportamento, características dos animais de acordo com os filos, eu citei dentro dos filos o tipo de respiração que cada grupo apresenta. Então aqui nessa videoaula eu vou resgatar essas informações, vou comentar os tipos de respiração e o objetivo nosso maior aqui é estudar a respiração humana, tá? Então olha só, tipos de respiração animal. Na página 22 e 23 da apostila tem um texto bem curto, direto, sobre esses tipos. São 4 principais. Primeiro, tegumentar ou respiração cutânea. É uma respiração onde a troca gasosa acontece através da pele desse animal. A pele sempre tem que estar úmida, então são animais que vivem em ambiente aquático ou muito úmido. Respiração cutânea comum nos anelídeos, platelmintos e nos nematelmintos. Depois, respiração branquial. Brânquias são placas filamentosas super irrigadas com sangue, e essas placas têm como característica, possuem a função, digamos assim, de realizar troca gasosa com o meio aquático. Então são animais de ambiente aquático. Respiração traqueal. A respiração traqueal ocorre através de uma estrutura tubular, onde existe um tubo central e depois ele é completamente ramificado. Esse tubo central consegue captar o oxigênio que está no meio externo e distribuir através desses ramos o oxigênio para todos os tecidos e células. Por último, a respiração pulmonar, que ocorre através de um sistema bem mais complexo, com a presença de pulmões, onde a troca gasosa vai acontecer no seu interior, tá? E é isso que a gente vai estudar aqui nessa videoaula de hoje. Bom, na página 24 começa o estudo da respiração humana. Lá tem um esquema dos órgãos do tubo respiratório. E aí é importante a gente saber, entender, conhecer o caminho percorrido pelo ar até atingir o seu ponto máximo, que são os alvéolos. Então o ar ele vai entrar através das narinas, vai atingir cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e aí os alvéolos. Alvéolos são milhões dentro de cada pulmão. Destaque para os alvéolos. Nos alvéolos vai acontecer a hematose ou a troca gasosa, onde o oxigênio presente no ar, que está contido ali dentro do alvéolo, passa para dentro do capilar sanguíneo e o CO2 dentro do capilar sanguíneo passa para dentro do alvéolo. Isso que é a hematose
que eu citei já aqui algumas vezes, tá? Então, nesse momento, um sangue venoso vai deixando de ser venoso e vai se tornando arterial. Se vocês prestarem atenção, no desenho da página 24, tem um destaque que puxa uma setinha dentro dos pulmões para fora, assim, destacando, dando um zoom nos alvéolos, e a gente percebe que os capilares sanguíneos ao redor dos alvéolos vão mudando de cor. Tem setinhas para demonstrar aí. Então, o sangue que chega nos pulmões e é o sangue que vai banhar os alvéolos é um sangue venoso, é um sangue rico em CO2 e ele é retratado aqui numa cor azulada ou roxo. Conforme a mitose vai acontecendo, ele vai adquirindo uma coloração diferente. A cor aqui tem a ver com a característica do sangue, vai se tornando arterial, rico em oxigênio, tá? Bom, vamos lá então. Falei da etapa, digamos aí, principal. Só que se a gente retoma para a entrada do ar, existe ali uma coisa muito importante, que é o primeiro contato do ar no ambiente externo com o nosso organismo. Ele deveria acontecer através das narinas e em seguida cavidade nasal, né? Por que eu enfatizei o deveria? Porque muitas vezes, isso é muito comum, infelizmente, as pessoas respiram pela boca, por uma série de fatores, tá? Bom, as narinas são estruturas adaptadas para receber esse ar que está muitas vezes numa temperatura inadequada, numa umidade inadequada, cheia de poluentes, contaminado. Então, as narinas e a cavidade nasal desempenham 3 funções importantes. Primeiro, filtração. Tanto nas narinas quanto nas cavidades nasais existem pelos e esses pelos conseguem reter uma carga enorme de partículas e de micro-organismos. São estruturas úmidas que produzem muco, então esse muco ele umedece e ao mesmo tempo filtra partículas que estão no ar também. E além disso, dentro da cavidade nasal existe uma estrutura parecida com um labirinto de cartilagem e o ar ele precisa percorrer esse labirinto. Ao percorrer essa estrutura, até que depois ele vai descer, passar pela faringe e a laringe, ele é aquecido. Então as narinas e a cavidade nasal são capazes de filtrar, de umedecer e de aquecer esse ar. O ar, passando por essas etapas, que seria um preparo, ele desce e segue esse caminho que eu já citei aqui na videoaula, até atingir os alvéolos, tá? Bom, na página 25 tem um texto sobre inspiração e expiração, que seria o quê? Uma explicação sobre como esse movimento de inspirar, que é a entrada, e de expirar, que é a saída do ar, acontece. Tem 2 estruturas importantes nesse movimento, que são, vejam aí no desenho, os músculos intercostais e o diafragma. Quando a inspiração acontece, esses músculos intercostais e o diafragma, eles se contraem. Ao contrair o diafragma, ele abaixa e o músculo intercostal expande para frente. Então, esse diafragma mais baixo e esse músculo mais para frente aumenta o volume da caixa torácica. Isso promove uma diferença de pressão. Então, o ar entra. Na expiração vai acontecer o inverso. O diafragma e o músculo intercostal relaxa e ao relaxar diminui o volume na caixa torácica. Então o ar sai, tá? Muito importante o entendimento desses movimentos. Não é nada muito complicado, tá? E aí em seguida a gente parte para o transporte dos gases respiratórios. Esse assunto eu vou explicar na videoaula da semana que vem. Seria muito interessante que vocês fizessem os exercícios 6 e 7 da página 28, tá bom? Um beijo para vocês, até semana que vem.